Olá galera, hoje eu vou analisar um paper muito influente na área de IA. Esse paper foi um modelo criado por OpenAI em 2021. E até hoje o modelo criado ele é o estado da arte em reconhecimento vocal. Hoje em 2025. E primeira coisa, o que é reconhecimento vocal? Reconhecimento vocal é uma tarefa da IA que consiste a partir de um áudio, imagine que eu estou falando agora, o meu áudio, uma onda sonora, ele vai ser transcrito por este modelo e vai ser transformado em texto. Isso é o reconhecimento vocal. Esse áudio, são ondas sonoras, é um sinal analógico, depois ele é convertido em sinal digital. O sinal digital vai ser analisado pelo modelo como entrada do modelo. A saída do modelo são palavras. Então, a OpenAI, ela criou esse modelo a partir de 680 mil horas de dados supervisionados. Então eles tinham as duas coisas. Eles tinham os trechos dos áudios e eles tinham também a transcrição de cada um dos áudios. Então isso nós chamamos de supervisão, de dar ao modelo essas duas entradas e fazer com que o modelo de rede neural aprenda Outra coisa interessante que nós podemos ver é que não foi dado só essa tarefa de transcrição, de tarefa de reconhecimento vocal, mas foram dadas várias tarefas ao modelo, inclusive uma tarefa de tradução, de traduzir o áudio de uma língua, por exemplo, de português, para o texto em inglês, automaticamente. E nós vemos que tem nomes bem influentes como autores desse paper, inclusive Ilya Sutskever. O interessante desse modelo é que ele não precisa ter o fine-tuning do modelo para que seja usado a posteriori. Ele é um modelo que generaliza muito bem em vários tipos de domínios e datasets. Aqui na introdução, eles comparam esse modelo com o modelo que foi introduzido pela Meta em 2020, que era o estado da arte até então, que é o Wave2Vec 2.0. Diferentemente do modelo que eu estou introduzindo, que é o modelo Whisper, o modelo ele foi treinado de forma autossupervisionada, sem a necessidade de ter o áudio e a transcrição. Você deve me estar me perguntando, mas como que eles conseguiram 680 mil horas de dados desse tipo de dados? Eles fizeram scraping na internet, por exemplo, YouTube ou várias outras fontes de áudios, e eles construíram o pareamento desses áudios com uma transcrição, mais uma transcrição com certo ruído. E depois eles tiveram uma labelização humana e eles filtraram aquelas que tinham uma menor qualidade, uma qualidade pior. Então, desses 680 mil horas de áudio, e você deve estar me perguntando qual tipo de modelo eles usaram. Eles usaram um modelo que é o modelo baseado num paper bem conhecido, que é o paper do Google, que é o paper Attention is All You Need. E a diferença deste modelo, nós podemos identificar aqui, é que eles tiveram, primeiro, para cada dos áudios, que é representado aqui, eles fizeram, então, recortaram, no caso, trechos de 30 segundos do áudio, e para cada desses trechos de 30 segundos, eles aplicaram uma transformada, uma transformada que transforma o domínio do tempo em domínio frequencial. Eles aplicaram essa transformação que, no caso, a resultante é como se fosse uma imagem 2D. Imagine que nós transformamos o nosso áudio em uma imagem 2D. Depois é aplicado filtros de convolução com uma transformação não linear, que é o GLU, e uma forma de identificar qual é a posição de cada dos trechos do áudio, usando esse positional encoding baseado em senoides, em seno-cosseno. E depois que esse é um embedding, são vários embeddings para cada dos trechos de 25 milissegundos, são inseridos nesta arquitetura de transformers, que são os blocos de transformers. Esses blocos de transformers é o mesmo bloco de transformers do paper Attention is All You Need. Nós temos uma camada de self-attention, multi-layer
self-attention. Então, temos essa projeção desses embeddings em 3 tipos de matrizes diferentes, que é query, key e value. E depois, essa atenção vai aplicar certos pesos. Esses pesos é para saber qual dos vetores de cada instante vai ter um maior peso, no caso, para uma maior proporção aplicada no sinal. E a saída desse primeiro bloco, que é o bloco do encoder do Transformers, ele vai ser aplicada, vai ser combinada com outro bloco, que é o bloco de decoder. Ao invés de ter essa matriz 2D, que é a imagem do som, nós vamos ter tokenizer, que vai converter cada um dos tokens em embeddings. E esses embeddings vão representar cada uma das palavras que vão ser transcritas. Então, por exemplo, este áudio, que é um áudio que corresponde, por exemplo, a essa frase de Quick Brown, o objetivo, na verdade, é a cada interação de predizer a próxima palavra que vai compor a transcrição do áudio, injetando esses tokens de forma autorregressiva. Então, exatamente como o modelo de Attentional Unit, cada vez nós vamos injetar o token precedente, o token anterior, e vamos predizer o próximo token baseado no contexto precedente, no contexto anterior. Nós podemos notar que nós temos não somente os tokens que são relacionados às palavras que queremos transcrever, mas outros tokens que são tokens reservados. Esses tokens reservados vão permitir de fazer a parte multitarefa, de selecionar qual tarefa queremos realizar e de definir, por exemplo, qual língua que gostaríamos de realizar a transcrição, por exemplo. Aqui no caso, estamos realizando a transcrição em inglês, pois temos este token relacionado ao corpus em inglês. Então, algo que foi bem interessante nessa arquitetura é que eles definiram qual as tarefas gostaríamos de realizar no modelo. Então, por exemplo, tem várias tarefas. Uma das tarefas é a transcrição. Por exemplo, gostaríamos de fazer o reconhecimento vocal da transcrição do som em texto. Então, usamos este token reservado chamado transcribe. Existem 2 formas de fazer a transcrição, usando o timestamp ou não usando o timestamp. O modelo pode, ele mesmo, predizer quando existe silêncio ou não. E esse tipo de transcrição é uma transcrição de estar alinhada com o tempo, uma vocalização de uma palavra ou várias palavras. E a segunda forma é sem esse uso de timestamp, no caso, somente predizer o próximo token associado à transcrição. Outras tarefas seriam, por exemplo, identificar silêncio, por exemplo, na transcrição, ou mesmo traduzir certo áudio de uma língua a uma outra língua, por exemplo, do inglês para o francês ou vice-versa. E é interessante aqui que o modelo também permite adicionar esses tokens, prefix tokens, que nós podemos adicionar uma informação contextual do texto precedente a este áudio. Então, imagine que temos áudio longo, e nós cortamos esse áudio em sequências de 30 segundos, conseguimos injetar a informação da transcrição precedente, do áudio precedente aos 30 segundos, dos tokens anterior ao áudio em questão. Então, isso são tokens especiais que são adicionados ao modelo para dar mais informação ao modelo. No caso, dar a informação contextual das palavras anteriores. Então, aqui tem alguns detalhes de treinamento do modelo, que foi treinado usando Float Point 16, e um modelo maior, ele tem ao todo 1 bilhão e 500 mil, 1 bilhão e 500. E como que eles avaliaram a performance disso? Eles fizeram a transcrição de certos áudios e compararam esses áudios usando essa notação humana com a predição. E uma métrica que é usada nesses tipos de sistema é o Word Error Rate. O que é o Word Error Rate? Word Error Rate é a porcentagem de erro existente de palavras em relação à transcrição de referência. Então, aqui nós temos o número de palavras do texto de referência como N, e ISD é o número de palavras erradas, no caso, em relação ao número de palavras de referência. Então, o número de inserções, substituições e deleções necessárias para transformar a predição no texto de referência. Então,
uma taxa de erro de palavras maior, indica que a performance do modelo é pior no caso. O que é interessante é que em certos corpos, este modelo teve uma performance muito próxima do erro humano de anotação. E é interessante essa tabela que aqui compara-se dois modelos, o modelo Wave2Vec 2 com o modelo WISP, porém o modelo Whisper Large, ele consegue se generalizar em vários outros datasets, em vários outros domínios. E por isso ele tem uma performance melhor em outros domínios e datasets. Esses gráficos são interessantes também, que aqui ele compara a performance do modelo, a taxa de erro, no caso, em relação ao número de horas que foram usados para o treinamento do modelo. Cada uma das línguas existe um número de horas, por exemplo, em inglês, que é muito próximo de 1 milhão, em francês, 10 mil. Os modelos que as línguas que têm maior número de dados de treinamento, é lógico dizer que existe uma correlação entre a performance final do modelo. Então, para línguas como o inglês, a performance é maior do que certas línguas menos comuns. E o mesmo é válido para o corpus de tradução automática, que aqui a tradução automática, uma das métricas é o Blue Score. Algo interessante também é que se adicionamos um ruído branco ao som, ao áudio, o modelo Whisper, que é vermelho, ele é mais robusto a essa adição de ruído branco que outros tipos de modelo, como, por exemplo, o Wave2Vec ou outros tipos de modelo. Aqui é interessante neste gráfico é que ele se compara não somente aos modelos open source, por exemplo, o modelo NVIDIA, que é baseado em uma arquitetura conformers de transcrição, ele tem uma performance superior a este modelo open source, mas também a outras soluções comerciais até então. Então, esse modelo que ele é open source, o modelo Whisper, ele se compara muito bem a outros modelos comerciais que não foram divulgados o nome das empresas, mas que tem uma boa menor do que esse modelo proposto pela OpenAI. Nesse gráfico também é interessante dizer que quanto maior o número de parâmetros do modelo, melhor a performance. E quanto maior o número de dados, melhor a performance, logicamente. Mas algo que também é bem interessante notar é que aqui eles avaliam o resultado do modelo em inglês. Eles verificaram que se eles adicionam várias línguas, todas as línguas fizeram testes de ablação e usando todas as tarefas, no caso, do que se um modelo fosse treinado somente em inglês. Isto mostra como que o modelo de rede neural ele pode se beneficiar, de certa forma, de ser treinado em outras línguas, em outras tarefas. Ele consegue mutualizar certo conhecimento do modelo e consegue ter uma performance melhor, no caso em inglês. Isso é muito interessante, muito próximo do que acontece com o ser humano. Quando aprendemos uma certa língua, conseguimos generalizar, de certa forma, para outras línguas e entender outras formas, outras palavras. E era isso, então, é isso que eu gostaria de dizer sobre o review deste modelo, que é um modelo que até hoje se usa. Tem outras versões desse mesmo modelo que são open source, são a versão 3 em vez da versão 2 e a versão V3 Turbo, mas o princípio é o mesmo e a arquitetura é muito parecida, é a arquitetura do tipo Transformers. E vimos que essa arquitetura é usada em vários tipos de problemas, não somente em NLP, mas também em reconhecimento vocal, que é usado para esse tipo de problema, no caso onde a entrada são áudios, que é transformado em uma certa imagem do espectrograma, e esses áudios eles são convertidos em uma sequência de palavras, essa sequência de palavras obtida por este modelo, que é uma arquitetura encoder-decoder e que permite não somente realizar a transcrição do modelo, mas também realizar outros tipos de tarefa e mesmo em outras línguas. Isso é algo interessante.